Oi gente, tudo bem? Volto eu aqui para falar de astrologia com notícias do fim do mundo. Essa é a segunda parte, tá? Na verdade, hoje o nosso tema vai ser o eclipse solar total, né? Em Sagitário, que vai acontecer agora no dia 14 de dezembro, que está sendo muito falado, muito comentado. Esse finalzinho de ano, aliás, 2020 todo foi um ano extremamente especial, né? E nesse caso, esse final de ano, ele está fazendo jus a 2020, né? Ou seja, a gente tem uma série de coisas acontecendo nesse mês de dezembro, né? Final de novembro e o mês de dezembro. E por que isso, né? Porque a gente, na vez passada, né? No vídeo passado, nós falamos sobre os ciclos astrológicos. A astrologia, ela é movida por seus ciclos. Ciclos esses dos planetas esses que voltam ao seu signo, que são o signo em que eles têm regência, e também de encontros planetários, que também são cíclicos, tá? A gente viu agora alguns ciclos se fecharem, né? Alguns ciclos, e muitas vezes esses ciclos demoram muitos anos, né? Os ciclos mesmo, a gente falou da vez passada, os ciclos de Netuno, por exemplo, demoram mais de quase 500 anos, né? Mas no caso, a gente está vendo o fechamento de ciclos como, por exemplo, Plutão com Saturno, Plutão com Júpiter, né? E a gente vai ter agora o fechamento também de um ciclo que é Júpiter e Saturno. Esses ciclos são importantes porque a gente tem na astrologia os planetas pessoais que trabalham no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, né, que estão mais relacionados com a nossa personalidade, que no caso são os luminares, Sol e Lua, Mercúrio, Vênus, tá? E Marte. E a gente tem depois os planetas sociais, que é Júpiter e Saturno, e que eles se encontram a cada 20 anos, mais ou menos, sempre em signos diferentes. A gente vai falar isso mais detalhadamente no próximo vídeo. E a gente tem os transpessoais, que seriam justamente os planetas mais distantes do Sol e da Terra também, que seria Urano, Netuno e Plutão, tá? Então, muitas vezes esses planetas se combinam em pares ou até em tríades, como foi o caso de Júpiter, Saturno e Plutão nesse ano de 2020, tá? Bom, esses fechamentos, né, assim como o próprio ciclo lunar, né, que a gente fala da lunação e tudo, a lunação é a conjunção do Sol e da Lua, que é o que a gente vai falar agora, né, quando a gente fala sobre o eclipse solar de Sagitário. E normalmente em astrologia a gente trabalha esse ritmo, né, desse ciclo que ele faz. E o que é isso? Na conjunção eles se juntam, então é uma conferência, uma conversa entre duas energias e tudo mais. E claro, tem uma série de aspectos aí, como é que elas conversam entre si e com, né, os outros planetas que estão ao redor. Depois essa conjunção, o ciclo é isso, né? Essa conjunção vai se transformar numa quadratura crescente, porque um planeta sempre tem um passo diferente do outro, então faz uma quadratura, depois uma oposição, né? E no final do ciclo uma quadratura decrescente, né? Uma descendente, né? De finalização, tá? E aí volta uma nova conjunção. Então, tratos que eles fazem nessa conjunção, eles vão depois tendo momentos de ajuste do que foi combinado, né? E depois um novo momento de nova conjunção com novos planos, nova conferência, por aí vai, tá? A lunação é assim e todos os ciclos planetários também são assim, né? No caso, a gente vai ter o eclipse solar de Sagitário, como que na verdade acontece na lunação, né? Sol e Lua no mesmo signo, né? Em conjunção. E aí, o que acontece? Como eu já falei, esse mês de dezembro, além desse eclipse, a gente vai ter o encontro de Júpiter e Saturno, inaugurando um novo momento, o solstício de verão, né, aqui no hemisfério sul, e de inverno no hemisfério norte. Então, já vai ser um mês que energeticamente está bastante carregado, tá? O que o eclipse solar, né, ele trabalha, né? Os eclipses, do modo geral, eles meio que tendem a te obrigar a se mover, né? A fazer coisas. Ele precipita situações, né? Ainda mais sendo um eclipse solar, tá?
Os eclipses solares, eles muitas vezes, porque a Lua que fica na frente do Sol, pode trazer um retorno do passado, algumas situações, né, que precisam ser finalizadas, que precisam ser de alguma maneira trabalhadas, né, e finalizadas. Mas também ele sugere, né, novos começos e novas oportunidades, e no caso de em Sagitário, bastante brilhantes, inclusive, tá? Esse eixo, né, que ela se dá, que é justamente o eixo de Sagitário e Gêmeos, que é a oposição a Sagitário, né, pede que a gente reflita, né, uma reflexão sobre o conhecimento superior, as crenças, né, as nossas ideologias e tudo mais, né, aquilo que dá sentido à vida. E, ao mesmo tempo, o conhecimento prático, que é o regido por Gêmeos, tá? Lembrando que também a gente tem os nodos aí colocados em Gêmeos, né? O nó do norte e o nó do sul em Sagitário, tá? Então eu acho que, sem dúvida nenhuma, esse eclipse ele tem uma questão de trazer pra gente, né, uma reflexão sobre o rumo e o sentido da vida. Aliás, depois de um ano tão complexo como que nós, né, estamos passando, eu acho que é realmente extremamente importante a gente entender. Esse eclipse ele vai acontecer no grau 23 de Sagitário. Vocês sabem que eu também gosto de trabalhar com os graus, né, sabeus ou graus sabianos, tá? E ele acontece numa segunda-feira também. O dia de segunda-feira é uma energia bastante carregada de abertura de caminho, né? É um dia de lua, então a lua também fica enaltecida aí, né, nesse conjunto, né? Ela fala um pouco mais alto também, né, junto com o sol, né? Mas sem dúvida nenhuma, essa energia toda é uma energia sagitariana, que é uma energia muito solar também, porque é um signo de fogo. Então, esse Sol e Lua vão estar num equilíbrio aí, conversando sobre o quê? Sobre oportunidades, sobre planejamento, sobre fé, sobre confiança, né? Sobre sorte também, né? Sobre o caminho que se quer seguir, né? O que eu trago, o que eu deixo, enfim, esse eixo é um eixo extremamente importante. E no grau 23, como eu estava falando, dentro dos graus sabianos, é uma pessoa ou situação que tem os olhos aguçados para as oportunidades. Então a vida vai oferecendo oportunidades e a pessoa, né, nesse grau aí, a pessoa ou a situação é de realmente estar atento às oportunidades, né? Demonstra que é uma pessoa que sabe aceitar o jogo da vida, né, conviver com as novas situações, né? E a palavra-chave desse grau é transição. E é o que a gente está vivendo, né, gente? É uma transição do mundo velho, né, do capitalismo, do excesso de signos de terra que a gente vem vivendo, com várias conjunções em signos de terra, de Urano e Saturno, enfim, tá? Mas também esse grau é um grau que normalmente as pessoas são a luz e a inspiração para outros também. Então tem muitas energias aí bem interessantes, né? Bom, todo eclipse, né, ele pede um certo ritual, né? E esse ritual, eu acho que tem que entrar, né, aquela combinação perfeita, que é você se libertar de padrões negativos, que é você definir suas novas intenções, que é você compreender as suas emoções envolvidas naquele processo, né? E principalmente visualizar, né, você próprio vivendo os sonhos, né, as metas que você está criando para você. Como vai ser esta conversa? Deixa eu pegar meu mapinha aqui, porque aí fica mais fácil falar. Essa conversa desse mapa que surge a partir daí. Bom, vocês podem observar que a gente vai ter um mapa, foi criado aqui para Brasília, né? Em que vai trazer como ascendente o signo de Áries, tá? E cravado nele a roda da fortuna. Então, é ação, é atitude, as coisas vão mudar o movimento delas também, e isso vai ser reforçado mais tarde com o encontro de Júpiter e Saturno em Aquário. Então as coisas vão se acelerar um pouco. Esse ano foi um ano pesado, um ano difícil de ser atravessado, né? A questão da pandemia, enfim, tudo isso daí foi muito forte e segurou muito a gente, amarrou muito a gente. Agora, independente de continuar confinado ou não,
as coisas vão se precipitar um pouco mais. Esse ascendente, ele tem aí a roda da fortuna, como eu falei, e isso dá uma energia muito boa, você tem habilidades para se colocar, para buscar o que você quer, para ter atitude, coragem, força, né, para implementar o que você quer. E ele está conjunto com Quiron. Em época de pandemia, o Quiron fala muito dessa questão das doenças, quer dizer, é momento de cura também, né? Vamos buscar a cura, as vacinas chegando, não sei se no Brasil, né, gente, mas está chegando no mundo, né? A gente vai ter também, na casa 1 desse mapa, Marte e Urano, dando mais energia, mais força, mais movimento e mais velocidade a esses processos todos que vão acontecer. E qual é a conversa? Sol, Lua e Mercúrio em Sagitário conversam entre si na casa 9. Gente, isso é muito legal, isso é muito bom, porque é uma energia muito assim de realmente buscar novos caminhos, tá? Então, o ritual é para a gente cortar com o que não tem que carregar mais, que são correntes e ataduras, né? E de verdade embarcar numa nova filosofia, num novo momento, né? Numa nova habilidade, no sentido de ter mais fé, acreditar mais nas coisas, tá? Também, se a gente pensa a casa 9 como judiciário, né, em termos de astrologia mundial, também a questão das religiões, a questão do estrangeiro, tudo isso, então é uma energia muito colocada aí. E eles conversam sobre o quê? Sobre bondade também, né? Até porque eles vão fazer uma quadratura aí com Netuno, que está dentro da casa 12, né? Então, a gente trazer esses dons mais místicos, né? Essa fé, essa confiança, esse otimismo no futuro, trazer isso um pouco mais, ter uma atitude mais dinâmica, né? De coragem, de confiança, de acreditar que o pior já passou, a gente espera, pelo menos, né? E é um período de cura e regeneração também. É claro, gente, que como eu estou falando, se inicia um ciclo, se planta uma semente, tá? E aí a gente vai ter o percurso dela. No caso, como essa lunação, ela tem um eclipse aí envolvido, né? O que a gente vai ver? São 6 meses para que essas coisas sejam realmente realizadas, né? Concretizadas. Até 6 meses para serem concretizadas, né? Outra coisa, né? A gente vai ter aí, né, algumas situações interessantes. O trio, né, o trio calafrio, né, Saturno, Júpiter e Plutão estão na casa 10, né, e fazem um trígono um pouco complicado com a Lilith na casa 2, ou seja, é necessário reformar as instituições, seja o governo, seja o que for. As instituições sociais, políticas, né, elas precisam ser reformadas, né? Até porque essa carência de recursos que a gente tem precisa ser trabalhado. É como a gente sempre esbarra no teto, né? Ou seja, tem muita coisa para se fazer, é um país do futuro, é um país rico, mas que nunca deslancha. E não deslancha por quê? Porque falta recurso, porque falta vontade, porque falta valores. Então eu acho que é chegado o momento da gente transformar, né? De tirar a sensação que me dá é que às vezes as autoridades no país, né? Acho que não é só uma sensação minha, né? Elas estão carentes, elas carecem de valores verdadeiros, tá? É como se fosse um vazio de poder mesmo, é como se fosse uma dificuldade de injetar projetos políticos realmente que combatam as coisas, que consigam preencher, né, de moralidade, de bem viver que a gente tanto pede. Quando a gente pensa na história do Brasil, a gente percebe que na época do Brasil, colônia, quando vem Dom João para cá e tudo, a gente vai ver que o Estado português é trazido para o Brasil e montado aqui, sem nenhuma conexão com a realidade brasileira. É o Estado português que se assenta aqui no Brasil.
E eu acho que é exatamente isso que precisa ser visto, que isso cria um vazio, quer dizer, como se a cidadania no Brasil não existisse de fato, né? O Estado foi montado para agradar as pessoas da corte portuguesa, para dar trabalho, né, ou um tipo de remuneração para essas pessoas e que não tivessem ligação com as questões brasileiras. Parece que esse defeito de nascença lá, né, do Estado brasileiro continua acontecendo até hoje, em que as coisas são feitas mais por questão de ganhos e capitais políticos do que propriamente com relação a nós, cidadãos, né, que somos aqueles que realmente demandam as coisas, né? A gente paga os impostos, a gente elege governantes para que eles possam realmente, né, trabalhar a nosso favor e não contra nós. Então, isso é uma coisa que precisa urgentemente, já não é de hoje, mas é como se a gente precisasse realmente dar um basta nisso. A gente teve eleições há pouco tempo, existe uma série de situações acontecendo no país, né? Eu acho que isso é extremamente importante a gente ver, né? E acho que esse caminho de finalizações e novos recomeços aponta muito para isso daí. E vai ser um papozinho entre Sol e Lua e Mercúrio na Casa 9 falando sobre isso. Legislações, né, organizar legislações. A Casa 9 também fala da Constituição, né, da nossa Carta Magna, né? Então, tudo isso precisa ser de verdade assentado, criar bases suficientes para que a gente, por exemplo, a gente ultimamente discute uma série de coisas que já estavam, né, pacificadas, né? Então, talvez trazer isso novamente, não sei se é o momento, né? Eu acho que a gente tem que dizer até onde a gente vai, o que a gente vai de verdade reformar. E nesse processo que a gente vai ver ao longo de 2021, vai ter coisas que não precisam ser só reformadas, tem que ser jogadas abaixo, entendeu? Porque não tem mais como contribuir para alguma coisa aqui dentro, né? Bom, outra coisa que eu queria falar para vocês com relação a essa discussão aqui, né, é que Urano também está na cúspide da casa 2, né? Então há muitas mudanças aí com relação à economia do país, aos seus valores, né? E na vida da gente a mesma coisa, né? Na vida da gente pede que a gente olhe um pouco o que realmente a gente valoriza, né? É que a gente entre mais fundo nessa discussão. E a gente não passou um ano dentro de casa praticamente a troco de nada. A gente precisa realmente verificar o que daqui a gente vai levar e o que vai ficar. Eu já falei muitas vezes isso, o ano 2020 é um ano muito categórico, né? Muito forte nisso daí, porque porque essa mudança de ciclos e essa mudança de atitude, que a gente vai falar disso no próximo vídeo, é muito importante. Mas assim, as coisas não mudam da noite para o dia. E elas nem sempre mudam de uma forma agradável e pacífica, tá? Então a gente tem que estar preparado, principalmente com esse dinamismo todo que entra, tentar integrar as coisas, né? Mas se colocar. Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo de 2020, com todos os trânsitos e tudo, é que nós somos nossos próprios pais, né? Ou seja, nós somos os responsáveis por tudo. A nossa cidadania consiste em a gente de verdade assumir esse papel, né, de donos das nossas vidas, sem esperar que algo ou alguém venha cuidar da gente, né? Em alguns momentos ainda falei isso aqui, né, que na verdade, em alguns aspectos que ao longo do ano, é como se a gente estivesse sem pai nem mãe. Então, papai e mamãe saíram e nós é que temos que ser os responsáveis por nós e por todos ao nosso redor. Então, cada um tem que assumir o seu papel, né? Existe também nesse mapa um T-square, né? Que, ou seja, é uma oposição entre o nó do norte, que está em Gêmeos, com Mercúrio, e aí também eu vou incluir a Lua e o Sol, né? Eles estão em oposição, fazendo uma quadratura com Netuno lá, né? O Netuno vai dar a gente uma capacidade de ver o que não é óbvio, né? A gente vai intuir situações, complementar coisas, porque tem muitas coisas que estão nos bastidores, mas a gente precisa
olhar para as coisas e ler nas entrelinhas. Isso vai ser muito importante e a gente vai conseguir ter essa clareza. Apesar de Netuno estar aí envolvido, né, em peixes e tudo, né, a quadratura, ainda mais um T-square, quadratura composição, ela força você a ver as coisas e a trabalhar nesse sentido. Senão você corre o risco de ficar para trás, né? Então a gente vai ter que ler nas entrelinhas, não acreditar, quer dizer, além disso a gente vai ter muitas fake news, porque Netuno envolvido com Mercúrio, aparecem muitas, eu acho que hoje em dia não é mais nem fake news, né? Tem verdades que as pessoas assumem para si e que não são verdades, então teorias de conspiração, uma série de coisas vão estar acontecendo e muito, né, nesse já não é de hoje, mas continua, mas até mesmo buscar legislações, né, buscar formas de tentar conter isso daí, né, para que realmente os projetos e planos para nós, cidadãos, de verdade aconteçam, sem falcatruas, sem, enfim, sem, né, escamoteamento da verdade, por aí vai, né. Eu acho também que a gente vai ver que já está vendo, né, muito trabalho pela cura, né, as vacinas, essa coisa toda. E isso tende a aumentar o ritmo. A sensação que eu tenho que é a cobrança nossa que vai fazer com que as coisas de verdade aconteçam. Tá? E acho que o aprendizado maior de 2020, e a gente vai falar disso depois, mais, né, um pouco futuramente, né, no próximo vídeo, o aprendizado da solidariedade, né? Eu acho que isso é super importante. E a solidariedade aí temperada com a questão da bondade, da generosidade, né? Usar máscara, por exemplo, é mais do que um ato para você, é um ato generoso de você com relação ao outro, né? Então a gente vai estar mais voltado também, um dos aprendizados é a questão da coletividade. Esse é o grande desafio para os próximos anos. É claro, gente, que não é o fato de passar de 2020 para 2021, e a gente vai falar disso também depois, né? É que as coisas mudam completamente. Mas a energia nova e a energia sagitariana, ela é muito importante nessa coisa da confiança, de uma atitude mais combativa, né? Numa atitude mais dinâmica, tá? Então eu acho que muda bastante essa energia aí, né? Bom, coisas para falar não faltam, né, gente? Mas eu queria dizer para vocês o seguinte, né? Que essa lua nova, com esse eclipse, é a chave da porta, né? Ou seja, você abre aí para entrar em 2021. Que a gente vai encontrar depois a conjunção Júpiter-Saturno. É claro que eu não estou dizendo que a gente vai entrar no paraíso, não, gente. Mas a gente vai ganhar a chave da porta de casa. A gente vai abrir e entrar. E saber que é conosco que nós contamos, né? Não só conosco individualmente, mas somos nós, enquanto pessoas, né? Indivíduos. E nos movendo dentro de grupos e de coletividades é que vamos realmente transformar isso daí. Não estou falando que a gente tem que virar as costas para partidos políticos, nem nada disso. Mas sem dúvida nenhuma, gente. E eu não falo isso apenas como uma figura de linguagem. Eu falo isso de fato, né? É a gente que vai ter que cavar essa nossa cidadania. É a gente que vai ter que mostrar às instituições quais são as instituições que a gente quer, como elas devem trabalhar. E não é só no jogo da política, não é só no jogo da eleição. É no dia a dia, com as suas posturas, com a cobrança, com a presença, né? Ainda que virtual, ainda que por abaixo assinados, né? Abaixo assinados, enfim. Seja como for, é a gente que vai carregar de verdade essa bandeira. E eu acho que o universo está dando essa oportunidade pra gente. Né? A gente abre a porta e ele nos presenteia com todo esse dinamismo, bondade, confiança, segurança, vontade de ir. Então, é assim que a gente vai. Não esqueçam de fazer um bom ritual nessa passagem, né? Acontece mais ou menos às 13h17, né? uma da tarde.
Então faça um ritual que você gosta de fazer, acenda o seu incenso, seja lá como você queira fazer, mas sempre pensando nisso, né? Naquilo que você pode transformar, a porta que você quer abrir, a outra que você quer cerrar, né? E tentar realmente embarcar nessa energia, porque muitos desafios ainda nos aguardam, tá bom, meus amigos? Uma boa semana para vocês e a gente volta aqui para mais notícias do fim do mundo, tá bom? Beijo grande, tchau!